Olá, crianças, tudo bom? Nessa aula de português de número 59, a gente vai continuar tendo como base o nosso texto, O Rato do Campo e o Rato da Cidade, na 59 e na 60. Só que agora a gente vai fazer atividades de gramática, tá? Então, são revisões a partir de algumas frases, né, desse texto, algumas palavras, são revisões de conteúdos que a gente já deu no quarto ano e também tem conteúdo que vocês já deram nos anos anteriores, para a gente relembrar, tá bom? E aí a mesma coisa, só passem para o caderno as atividades após a videoaula. São poucas questões para vocês não terem que ficar copiando muito, tá bom? Vamos lá. Bom, então, como eu falei, são questões de gramática, revisão de gramática. Vamos falar sobre tipos de frases, tá? As frases básicas que vocês com certeza já aprenderam são as frases exclamativas, interrogativas e tem também afirmativa e negativa. A gente vai ver algumas, tá? Lembrando aqui o que são exclamativas. São aquelas que a gente coloca a emoção, o sentimento, né? Seja ele sentimentos bons ou nem tanto. Felicidade, alegria, susto, tristeza, raiva, né? São frases em que expressem emoções. E geralmente ao final, para que a gente entenda que se expressou emoção, a gente coloca o ponto de exclamação. E as interrogativas são as perguntas, frases que representam perguntas, dúvidas, alguém com alguma dúvida fazendo alguma pergunta, ok? E ao final a gente bota pontos de interrogação, moleza demais. Então a primeira frase é: o rato do campo era um pouco arrogante. Isso é uma frase afirmativa, né? O texto afirma que o rato do campo era um pouco arrogante. Aí você quer falar com expressando um sentimento, né? Talvez de indignação, como talvez, né? Então a gente coloca a pontuação de exclamação. O rato do campo era um pouco arrogante, né? O rato do campo era um pouco arrogante. Eu estou afirmando, mas eu estou afirmando de uma maneira exclamativa. E uma interrogativa: o rato do campo era um pouco arrogante? Agora eu já estou fazendo uma pergunta. Percebam que a maneira em que a gente lê, de acordo com a pontuação, ela muda. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na hora da nossa leitura oral e da nossa interpretação também do texto, porque se eu não perceber que tem aqui um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação, eu talvez tenha um equívoco na hora da minha interpretação, tá? Segunda frase, letra B. O rato da cidade torceu o nariz. É uma afirmativa. O rato da cidade torceu o nariz. Exclamativa: o rato da cidade torceu o nariz. Ou interrogativa: o rato da cidade torceu o nariz? Então, a importância aí da gente perceber, utilizar de forma escrita e também na leitura esses pontos aí que indicam o tipo da frase e a expressão e a entonação que a gente deve usar. Número 2, escreva uma frase imperativa para o rato da cidade. Vocês lembram, na verdade, o que é uma frase imperativa? Imperativa é quando você dá uma ordem, é quando o verbo é como se ele estivesse te impondo ou te ordenando alguma coisa, mesmo que não seja obrigatoriamente. Por exemplo, aparece muito em receitas, aí tem lá modo de fazer, misture, então ele está mandando você misturar, misture o ovo com a farinha, por exemplo, bata até dissolver, bata, então ele está mandando você fazer alguma coisa, é uma frase imperativa, ok?
Então, vamos lá. Eu escrevi assim: tome cuidado com os perigos da cidade. Eu estou falando para ele tomar cuidado com os perigos da cidade. Uma frase imperativa. Ok? Vocês podem criar outras frases imperativas, tá bom? Tomando a minha como exemplo, não tem problema. 3. Leia as frases abaixo, reescreva-as trocando os substantivos negritados, ou seja, marcado, né, por um dos pronomes pessoais indicados. Então, agora a gente vai usar os pronomes que a gente aprendeu para substituir algumas palavras, alguns nomes, alguns substantivos. Letra A. O rato da cidade pegou o pedaço de queijo e partiu o queijo. O que ele repetiu aí? Ele repetiu a palavra queijo 2 vezes. Então, é esse que a gente tem que substituir, o queijo. Com o que eu vou substituir o queijo? Com qual pronome? Com o, com as ou com me? Vamos experimentar? O rato da cidade pegou o pedaço de queijo e me partiu, ou partiu-me. Não combina. Ele me partiu? Não, ele não partiu a mim, ele partiu o queijo. O rato da cidade pegou o pedaço de queijo e as partiu? O queijo é um substantivo feminino, no plural, as partiu? Não. Então, restou o o. O rato da cidade pegou o pedaço de queijo e o partiu. Partiu quem? O queijo. Então, a frase vai ficar assim. O rato da cidade pegou o pedaço de queijo e o partiu. E a letra B, na hora de copiar no caderno, não precisa copiar o enunciado 2 vezes, tá bom? Letra B. O primo do campo chegou e eu vou ver o primo do campo. O que está sendo repetido aí? Primo do campo, né? 2 vezes, primo do campo. O que a gente pode usar? Ele ou lo, vamos ver? O primo do campo chegou e eu vou ver ele. Até caberia, mas essa forma de falar está errada. Então, o primo do campo chegou e eu vou vê-lo. Ó, a maneira correta é essa. E eu vou vê-lo. Então, utilizamos aí os pronomes oblíquos, né? Esses pronomes são pronomes oblíquos para substituir aí a repetição dos substantivos, tá bom? Na próxima videoaula, a gente vai continuar com atividades de gramática relacionados também ao nosso texto. O rato do campo e o rato da cidade. Tá? A atividade, na verdade, dessa videoaula é você copiar no caderno as questões. Ok? Um beijo e até a próxima.